Olá, pessoal! Tô fazendo esse vídeo só para corrigir a questão dos limites que estava errado na nossa aula, tá? O limite inferior, pessoal, é sempre igual ao quartil 1 menos 1,5 vezes a distância interquártica, tá? A distância interquártica é o quartil 3 menos o quartil 1, ou seja, o maior quartil menos o menor quartil, tá? Então, por exemplo, no caso do nosso exemplo, a gente tinha 9,5 de quartil 1 menos 1,5 vezes 10,2 menos 9,5, tá? Então, a gente não pode esquecer de multiplicar pelo 1,5, tá? Nesse caso, esse valor deu 1,5 vezes 10,2 menos 9,5 deu 1,5, tá? No limite inferior, a gente usa o valor do quartil 1 menos 1,05. Aqui no limite superior, a gente vai mudar e utilizar o valor do quartil 3, e em vez de subtrair, nós vamos somar, tá? Então, esse valor foi igual a 11,25, que é o valor do quartil 3, que é o 10,2, mais 1,05 é o 11,25. Então, são esses valores que nós vamos utilizar como limite, 8,45 e 11,25, tá? Então, a gente coloca aqui mais 0,5 de probabilidade ou 50% a mais aí do valor do nosso limite inferior e superior, tá? Então, a gente aumenta as probabilidades aí, os limites inferiores e superiores, para a gente descobrir se vai existir algum outlier, ou seja, valores extremos fora do nosso conjunto de dados. Agora, corrigindo do nosso exercício, tá, pessoal? Nosso exercício também, né, eu tinha esquecido 1,5, tá? Então, é 2, que é o nosso quartil 1, menos 1,5 vezes 3,75 menos 2. Nesse caso, o valor foi igual a menos 0,625, o nosso limite inferior. Deu um valor negativo, não tem problema. A única coisa que nós vamos ultrapassar aqui o nosso vetor, tá? Para os valores negativos. Aqui, no limite superior, deu 3,75 mais 1,5 vezes 3,75 menos 2. Nesse caso, deu 6,375. Então, nosso limite é acima ali de 6. Nós temos um outlier, tá? Ou seja, um valor extremo nesse caso, porque no nosso conjunto de dados nós temos um valor 8, tá? 8 está acima de 6,375, então esse valor é um valor extremo, ou seja, nós temos aí alguma cadela que deu mais do que o nosso limite superior, ou seja, ela deu um número de filhos maior do que o esperado, ok? Então, é dessa forma que nós calculamos os limites. Pessoal, desculpa pelo erro, mas estão corrigidos aí, ok?